Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O nosso IL Flash começa com um artigo do professor Alex Pipkin. Desastre anunciado. O perigo da polícia do pensamento. Esse texto do professor Pipkin é um desabafo sobre o absurdo contemporâneo da censura que nós vivemos no Brasil ao longo do nosso segundo turno. Aqueles que deveriam ser, de fato, assim estão intitulados, assim se auto-intitulam, os guardiões da Constituição brasileira, quer nós gostemos, quer nós não gostemos do conteúdo desta Constituição, diz o professor Pipkin, bravatam com as palavras democracia, Estado de Direito, sendo, na verdade, os grandes pecadores a infringir essas palavras, a infringir os conceitos que elas representam, tornando as leis um mero artifício de interpretação. Tudo isso para favorecer os seus amigos, os justiceiros sociais, especificamente do Partido dos Trabalhadores, que conseguiu, lamentavelmente, voltar ao Palácio do Planalto na figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que a lei, pelo menos a nossa lei brasileira, Tupiniquim, não é aplicada igualmente para todos. Que o diga o grande semideus do povaréu, o pai dos pobres, o Getúlio Vargas dos tempos modernos, que acaba de voltar a Brasília, ao Palácio do Planalto, com 51% dos votos. Por falar em expressão, nós temos uma homenagem a um grande discurso histórico de Ronald Reagan, um texto de minha autoria, aniversário do discurso de Ronald Reagan, A Time for Choosing. A Time for Choosing foi veiculado em um dia 27 de outubro, e foi o dia em que foi publicado esse texto, com alguns trechos do discurso de Ronald Reagan na campanha eleitoral de Barry Goldwater, em 1964. Um discurso que desafiava de maneira enfática, elegante, brilhante, com a habilidade que Reagan tinha de se comunicar, o crescimento da máquina governamental e o socialismo soviético. A liberdade também é defendida pelos economistas austríacos, com base em bons argumentos. E esse é o foco do artigo do professor Ubiratã Iori, um dos nossos conselheiros. Por que não devemos confiar em previsões econômicas? Conforme demonstra o professor Iori no seu texto, baseando-se na boa tradição dos economistas austríacos, as atividades econômicas não são fenômenos físicos, mas um conjunto bastante complexo de decisões individuais, de ações humanas tomadas ao longo do tempo, entendido dinamicamente como um fluxo contínuo de novas experiências, que acontecem sempre em um ambiente onde prevalece a ausência de conhecimento pleno, ou seja, em que sempre existe alguma incerteza genuína, que não pode ser medida por ser subjetiva. Por isso, previsões milimétricas sobre como a economia irá se comportar menosprezam a dinâmica do comportamento humano, da ação humana. É esta a crítica formulada pelo texto do professor Iori, repito, com base na boa tradição dos economistas da escola austríaca. Na sequência, nós temos, voltando ao tema das ações censoras do judiciário, especificamente agora, de forma relativa à denúncia de irregularidade nos spots de rádio feita pela campanha de Jair Bolsonaro, nós temos um texto da coluna Judiciário em Foco da advogada Kátia Magalhães, o togado que pode conduzir o país ao terceiro turno. Esse texto é uma crítica à conduta do Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez. A Kátia, como tem se especializado em fazer uma análise crítica do comportamento do Judiciário, ela mais uma vez faz uma crítica especificamente a esse caso, a decisão do TSE de não levar adiante investigações sobre as denúncias de irregularidade, de desequilíbrio na emissão dos spots de rádio das campanhas eleitorais de Bolsonaro e de Lula, e ele mandou arquivar e ainda denunciou os autores por essas proposições.
Na mesma toada, nós temos uma defesa da liberdade de expressão contra o autoritarismo judiciário, de autoria do advogado Leonardo Correia, um antigo e fiel apoiador do Instituto Liberal. Um sussurro pela liberdade de expressão. Esse texto é a transcrição de uma fala proferida no manifesto Censura Nunca Mais, no MASP de São Paulo, no dia 25 de outubro de 2022, em que o Leonardo contesta veementemente a tirania perpetrada pelo Tribunal Superior Eleitoral e as ameaças à nossa liberdade de expressão, que enfatizo em minha fala, precisa ser a prioritária preocupação dos liberais. Nós precisamos olhar com muita atenção para isto. Antes de se opor a Lula, nós temos que nos opor ao autoritarismo judiciário. Sem isso, nada feito, meus amigos. Nada feito. Para preservar e proteger o que ainda temos no nosso Estado de Direito, nós precisamos cobrar os nossos representantes no Legislativo para que eles tenham uma ação enérgica contra o autoritarismo judiciário. Esse é o ponto zero da questão. E sobre esta eleição, este resultado, o artigo do nosso colunista Yanker Zimmer, de Tocqueville a Goethe, a ditadura da maioria e o novo contrato assinado pelos brasileiros. Lembra o texto do Yanker que Lula acaba de ser eleito à presidência do Brasil para cumprir o seu terceiro mandato, com uma votação de 51% a 49% contra o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Uma disputa que foi decidida no detalhe aos 45 minutos do segundo tempo. Uma pequena, mas decisiva vantagem de 2%, que pode ser entendida como, na visão do Yanker, com base na expressão utilizada pelo francês Alexis de Tocqueville, na Democracia na América, uma tirania da maioria. E esta maioria, eu acrescento, impôs ao país inteiro a eleição de um descondenado. Impôs ao país inteiro a eleição daquele que perpetrou o maior assalto, liderou o país durante a perpetração do maior assalto à nação da história republicana, talvez do mundo. Legitimaram isso, esses 51% de votos. Lamentável. É uma vergonha para o Brasil. Uma vergonha para o Brasil que o crime compense, que o crime seja premiado. Este é o nosso desabafo, neste primeiro IL Flash após a divulgação deste lamentável resultado. Bem, em alguns lugares a tirania avançou muito mais, e é sobre isso o texto do Luan Sperandio: a liberdade é cancelada quando o sapo se acostuma com a água quente. Ele usa o exemplo da formação da ditadura venezuelana, como é que ela foi evoluindo, como é que ela foi se transformando efetivamente na ditadura que se tornou. E analisa a sequência de fatos, as movimentações do chavismo, até nós termos o cenário atual da tirania de Nicolás Maduro. Não deixemos que movimentos autoritários, em qualquer sentido, criem terreno no nosso país, em qualquer um dos poderes da República. Nós, liberais, somos hoje chamados à resistência. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Espero que estejamos juntos na trincheira, onde quer que estejamos, qualquer que seja o papel que ocupemos, no combate ao autoritarismo em todas as suas formas e no combate à praga das ideias socialistas. Até a próxima. Saudações a todos.